Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de raciocínio lógico matemático para concursos públicos. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos gratuitos aqui para a plataforma. Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade à parte introdutória sobre raciocínio lógico. Hoje nós vamos ver os tipos de proposições e também como negar proposições simples. Vamos lá para a nossa aula. Proposições simples são frases declarativas, afirmativas ou negativas, constituídas basicamente por um sujeito e um predicado. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aí, Mosean é professor. Temos apenas aqui um sujeito, Mosean é professor, e um predicado. Fortaleza é a capital de Pernambuco. Novamente, apenas um sujeito e um predicado. Brasil não venceu a Copa de 2018. Brasil, sujeito, não venceu a Copa de 2018, predicado. Então nós dizemos que uma proposição simples é uma sentença declarativa, afirmativa ou negativa, que tem basicamente um sujeito e um predicado. E assim como nós temos as proposições simples, nós temos também as proposições que nós chamamos de compostas. Quem são as proposições compostas? Basicamente é toda frase declarativa, afirmativa ou negativa, formada pela ligação de duas ou mais proposições simples, através dos operadores lógicos. Basicamente, nós vamos só definir o que é uma proposição composta e nas aulas seguintes nós vamos trabalhar melhor com elas, tá bom? Por enquanto, vamos ficar com as proposições simples e entender quem são as proposições compostas. Então, vamos lá. Se nós pegarmos os exemplos anteriores, Mosean é professor, é uma proposição simples. Se eu pegar aqui, Fortaleza é a capital de Pernambuco, nós temos outra proposição simples. E nós temos aí, Brasil não venceu a Copa de 2018, outra proposição simples. Mas, perceba o seguinte, eu vou sair aqui para vocês verem melhor. Se eu pegar a proposição P, que é Mosean é professor, e Fortaleza é a capital de Pernambuco, e colocar esse conectivo I, nós formamos com essas duas proposições simples uma proposição composta. Mosean é professor e Fortaleza é a capital de Pernambuco. Só um detalhe, gente, tá? Muitas das vezes, quando vocês estiverem resolvendo questões, vão ter frases que não têm uma ligação, uma relação entre elas. São coisas, às vezes, proposições que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vocês não devem se prender a essa relação entre elas. Vocês devem se prender aos valores lógicos a elas associados. Por que é que eu estou falando isso? Porque eu já vi algumas aulas de raciocínio lógico que o professor coloca Mosean é professor e dá aulas de matemática. Isso tem uma consequência lógica, mas nem sempre as proposições vão seguir esse raciocínio. Mas não interessa o que é que quais proposições eu vou estar ligando para eu saber depois o valor lógico a ela associado. O que interessa é eu saber o valor de cada uma dessas proposições individuais e aí eu consigo saber qual o valor da minha proposição composta. Professor, não estou entendendo nada. Calma que ainda nós vamos ver bem direitinho quando nós estivermos vendo conectivos lógicos, tá bom? Aqui é somente uma introdução mostrando para vocês que não necessariamente você precisa ter uma relação lógica entre as frases. O que vocês precisam entender é que tem que observar os valores lógicos associados a essas proposições. Vamos ver aí mais um exemplo, ó. O Brasil não venceu a Copa de 2018, o Mosean é professor. Nós temos aqui outro operador lógico, o conectivo lógico. Nesse caso aí é o que nós chamamos de o inclusivo. Mais uma vez, nós ainda vamos ter uma aula sobre conectivos, então não se preocupem com esses nomes que nós vamos ver mais à frente. Então, o Brasil não venceu a Copa de 2018, o Mosean é professor. Mais uma vez, não precisa ter uma relação lógica entre essas frases. O que importa são os valores lógicos, verdadeiro ou falso, associados a cada uma dessas proposições. Por último aí, nós temos mais uma proposição composta utilizando as nossas proposições simples. Se Mosean é professor, então nós temos aí a proposição P, então Brasil não venceu a Copa. A Copa de 2018. Proposição R. Então, nesse caso, nós temos uma proposição composta e, nesse caso, o conectivo que nós temos aqui é o que nós chamamos de condicional. Mais uma vez, nós veremos mais à frente direitinho. O que eu queria que vocês prestassem atenção é, basicamente, o que é uma proposição composta? Nada mais é do que uma proposição formada por proposições menores, que são as proposições simples, tá bom? Então guardem isso que vocês, para o momento atual, já é suficiente, beleza? Vamos lá.
Eu queria falar aqui um pouquinho sobre negação de proposições simples. O que é a negação de uma proposição simples? Nada mais é do que você fazer o seguinte: a negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples. E é interessante, ela tem valor lógico contrário àquela proposição original. Se a proposição original tem valor verdadeiro, se eu negar, essa proposição vai ter agora um valor falso, tá bom? Eu gero uma nova proposição e essa nova proposição tem valor lógico contrário à minha proposição original. Notação. Nós temos aí que representamos a negação adicionando um dos seguintes símbolos, ou esse tio ou esse Lzinho aqui deitado, tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, as proposições que eu já vinha trabalhando com vocês anteriormente. Veja aí. Mosean é professor, Fortaleza é a capital de Pernambuco, Brasil não venceu a Copa de 2018. Vamos lá, nós já sabemos que Mosean é professor é verdadeira, Fortaleza é a capital de Pernambuco é falsa e Brasil não venceu a Copa de 2018 é verdadeira. Agora vejam só, se eu quero a negação, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar uma nova proposição. Essa nova proposição, ela tem valor lógico contrário à proposição original. Veja só que eu coloquei o símbolo do tio na frente da letra que representa a nossa proposição. Nós tínhamos aqui a proposição P, que é justamente Mosean é professor. Agora essa nossa proposição é a proposição não P, ou seja, é a negação de P. Mosean não é professor. Então, estão vendo aqui, ó, estou negando. Ora, eu sou professor, Mosean é professor. Então essa proposição aqui, que é a negação de P, ela é falsa. Vejam só, era verdadeira, quando eu neguei, ficou falsa. Vamos ver mais um aí. Não que, ou a negação de que. Como é que fica? Que, a proposição que, Fortaleza é a capital de Pernambuco. Nós já vimos que Fortaleza não é a capital de Pernambuco, logo essa proposição é falsa. Mas se eu nego essa proposição, é falso que Fortaleza é a capital de Pernambuco. É falso. Então, essa nossa nova proposição, que é a negação da proposição original, ela é verdadeira, tá bom? Já que a proposição original é falsa, a negação dessa proposição agora é verdadeira. Continuando aí, nós temos a negação de R, ou não R, tá bom? Nós temos aí que a proposição R é Brasil não venceu a Copa de 2018. Agora, se eu negar essa proposição, eu vou ter não é verdade que Brasil não venceu a Copa de 2018. Ora, não é verdade? Claro que é verdade. Então, se eu estou negando agora uma coisa que era verdadeira, essa nossa nova proposição ela é falsa, tá bom? Então, existem várias formas de você negar. Você pode utilizar várias formas, como a gente viu aqui, o não, é falso que, não é verdade que. Muitas das vezes você também pode utilizar antônimos, aprovado, Mosean foi aprovado. Então, se eu quero negar essa proposição, eu vou usar um antônimo, Mosean foi reprovado. Então, vocês têm que observar aí nas alternativas que vocês estiverem resolvendo, quais são as formas que foram utilizadas para negar as proposições que vocês estão resolvendo. Beleza? Vamos lá. Uma coisa interessante aqui, a negação da negação de uma proposição P é igual à proposição original. Entendi nada, professor. Olha aqui. Se você tem uma proposição P e você nega ela, por exemplo aqui, Mosean é professor. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Mosean é professor. Tá aqui. Se eu negar de novo essa minha proposição aqui, ó, a negação da negação, ou seja, Mosean não é professor, eu vou negar, Mosean é professor. Tá vendo que eu voltei para a proposição original? Então, se eu nego essa negação da minha proposição, eu volto para a minha proposição original. Tipo assim, infinitas vezes se eu for fazendo, você observa o seguinte: se você nega quantidades ímpares, você vai ter um valor contrário à proposição original. Então, se a proposição original é falsa, então a sua negação é aí, sei lá, 1, 3, 5, 7, 9. Se você negar essa quantidade de vezes, sempre vai dar o valor contrário à proposição original. Mas se você negar uma quantidade par, se você fizer, por exemplo, que nem eu estava fazendo aqui, ó, nesse exemplo, a negação da negação vai ser sempre o valor lógico da proposição original. Então, se você negar 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, o valor lógico dessa quantidade de negações vai ser igual ao valor lógico da proposição
original, tá bom? Pode parecer um pouquinho complicado, mas na hora de resolver os exercícios, vocês vão ver que é bem simples de fazer. Bora lá. Temos aí uma questãozinha, diz o seguinte, TCDF 2014, a negação da proposição, abre aspas, o tribunal entende que o réu tem culpa, fecha aspas, pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. E aí, como é que eu vou negar esse tipo de proposição? Então, o tribunal entende o quê? O tribunal entende que o réu tem culpa. Observe que nós temos uma oração principal e nós temos uma oração que é subordinada à oração principal. Quando nós estivermos trabalhando com negação de proposições simples que são desse tipo, que tem essa característica, nós vamos simplesmente negar o primeiro verbo, o verbo da oração principal, que nesse caso, quem é? É o verbo entender. Então, se nós vamos negar o verbo entender, a gente tem o seguinte, que o tribunal entende que o réu tem culpa, a negação dessa minha proposição seria o tribunal não entende que o réu tem culpa. Uma forma de você resolver esse tipo de questão rapidamente é o seguinte, você identifica quem é a oração subordinada, nesse caso, que o réu tem culpa, é a nossa oração subordinada, aí você pode ver o seguinte, ó, pode simplesmente desconsiderar ela e colocar como se fosse o tribunal entende o quê? Entende isso, né? Substitui aí a oração subordinada por isso. Ou por uma variável, o tribunal entende X, o tribunal entende aquilo, ou coisas desse tipo. Você pode substituir essa sua oração subordinada por esses termos. Então vai ficar, o tribunal entende isso. Agora negue essa frase, negue essa proposição. O tribunal não entende isso. Esse isso é quem? Que o réu tem culpa. Então nesse caso, a nossa questão ela está... O tribunal entende que o réu não tem culpa. Está errada, né? Não é para negar o verbo da oração subordinada, mas sim da oração principal. Então, nesse caso, a questão aqui está errada. CESP Bombeiros aí, 2017. Vamos lá. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. A sentença, soldado, cumpra suas obrigações, é uma proposição simples? Lembra que eu falei para vocês, lá na nossa primeira aula, os tipos de sentenças que não eram proposições? Uma delas eram as sentenças imperativas, ou seja, aquelas sentenças que declaram uma ordem. Então, se você tem, nesse caso aí, soldado, cumpra suas obrigações, você tem uma sentença imperativa, logo você não tem uma proposição e nem tampouco uma proposição simples. Logo, essa questão é errada, ela está errada. Muito bem, tá vendo? Ó, bem simples quando você está com os conceitos bem fundamentados aí na sua cabeça e sem dúvida nenhuma vocês vão conseguir resolver juntamente comigo aí e na prova de vocês, no concurso de vocês. Quero resolver aqui o máximo de questões que ajudem vocês a ter essas percepções a respeito de proposições. Porque depois daqui, né, depois dessas aulas iniciais, introdutórias, a gente vai caminhar para coisas mais complexas. Então, prestem bastante atenção a essas aulas que são básicas, que são fundamentais para vocês compreenderem os assuntos que se seguem. A negação, temos aí a Prefeitura de Paraí, 2019. A negação da proposição simples, está quente em Paraí é. E aí? Alternativa A, está frio em Paraí? Então vamos lá, gente, ó. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Geralmente, quando a gente tem questões desse tipo, a gente já pensa lá no antônimo, né? O antônimo de quente, frio, né? Só que você tem que pensar o seguinte, vamos analisar aqui cada um dos itens para a gente entender qual é o item mais assertivo aqui. Está frio em Paraí? Vamos deixar aí, vamos ver. Se está quente em Paraí, então chove. Não, nós não temos aqui uma proposição... Aqui nós não temos uma proposição que é condicional, né? Nem fala de condicional aqui. Então essa aqui está descartada. Está quente em Paraí ou frio? Nada a ver também. Nós temos uma proposição simples. Esse caso aqui seria meio que uma proposição composta, né? Então tem um conectivo ou aqui. Então está descartado aí. Ou está quente em Paraí ou chove. Mesma coisa, né? Não está se tratando aqui de uma questão de proposição composta. Então, a negação de uma proposição simples é uma proposição simples também. Nós vimos isso na nossa definição anterior.
Não é verdade que está quente em Paraí. Opa, vamos lá. Gente, por que aqui o item A está frio em Paraí não pode ser a negação de está quente em Paraí? Por quê? Porque lá em Paraí pode ser que não esteja quente, ou seja, esteja na temperatura normal. Então nós temos duas possibilidades. Pode estar na temperatura normal ou pode estar na temperatura mais fria. Tá bom? Então por isso que eu não posso dizer que a negação da proposição está quente em Paraí é está frio em Paraí, porque pode ser que esteja na temperatura normal, na temperatura adequada lá dessa cidade, tá bom? Então por isso que o item A, ó, também não é a negação, ficamos aí com a alternativa E. Não é verdade que está quente em Paraí. Tá vendo que eu estou utilizando a negação da proposição, colocando apenas esse termo, não é verdade que... Então prestem bastante atenção. Às vezes tem palavras, por exemplo, que vai ter os antônimos que não vai ter outra possibilidade. Foi aprovado ou foi reprovado. Não existe meio termo aí. Quente, frio, não, pode ter o meio termo, pode estar na temperatura média que a cidade sempre tem. Então vocês têm que ter muito cuidado na hora de negar esse tipo de frase. Vamos lá. Acabou, né? Vamos lá para o final, né? É isso que eu quis dizer. Então nós chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Realmente estou aqui gravando as aulas, colocando para vocês com o intuito de melhorar realmente o aprendizado de vocês. E do fundo do coração, espero que eu possa estar contribuindo com o aprendizado de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!